Opa, boa noite pessoal, eu sou o Igor aqui do Cloud Devs e hoje eu vou estar mostrando para vocês uma arquitetura aqui para você reagir a eventos de inserção, deleção ou qualquer outro evento aí de dentro do seu S3 Bucket. Aqui é um exemplo simples de como que vai ser implementada essa arquitetura. A parte do put object aqui a gente fez em outro vídeo, então eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. Agora a gente vai tratar somente da questão do tratamento da Lambda no Dynamo. Então, estou com o console da AWS aqui aberto. Eu tenho um bucket aqui chamado S3 Upload CSV. É o mesmo bucket que foi utilizado na sessão anterior para fazer a geração da URL pré-assinada. E agora a gente vai fazer algumas inserções manuais aqui de objetos nesse bucket. E por trás dos panos a gente vai subir uma lambda que vai processar esses eventos. Então vamos começar aqui criando a lambda. Essa foi a última lambda que a gente desenvolveu aqui. Vamos criar uma nova. Eu estou aqui em São Paulo, tá? O meu bucket ele é global. Então eu vou criar aqui a função. A função vai se chamar get object from S3 and insert DynamoDB. Beleza? Runtime aqui eu vou escolher Python 3.8. A execução aqui, a mrole da função, eu vou deixar a básica mesmo, para mostrar para vocês como que vai funcionar, quais permissões, né, quais policies que a gente tem que ter nessa lambda para conseguir fazer esse tipo de arquitetura. E as configurações avançadas aqui, eu não vou rodar a minha lambda em nenhuma rede, tá? Porque o DynamoDB é um serviço global, mas caso você precisasse fazer a arquitetura aqui semelhante utilizando um RDS, por exemplo, você precisaria rodar a sua lambda dentro de uma VPC, porque o RDS ele é um serviço que está rodando ali dentro da sua VPC. Então, aguardar ele criar a função aqui para a gente. Enquanto ele cria a nossa função, vamos dar uma olhada na nossa tabela aqui de dados. É uma tabela de dados simples aqui chamada Stocks Table, e o arquivo CSV que a gente vai estar utilizando é um arquivo também bem simples. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo aqui do arquivo, que é um arquivo que possui algumas... Ele tem uma... Deixa eu abrir o conteúdo aqui do arquivo. Só está abrindo aqui no Excel, vamos ver se a nossa lambda já foi criada, beleza. Temos a nossa lambda aqui, tudo ok. Nós não temos nenhum gatilho inicialmente criado, né? Se vocês derem uma olhada aqui nas configurações de permissão, no nosso mrole, vocês vão ver que essa função tem permissão, somente as permissões básicas aqui de execução da lambda, né? E aí tem as permissões corretas aqui para poder criar o seu log group ali, caso não exista, executar o put de métricas ali. Então ele cria algumas permissões básicas para a gente vai ver como que a gente vai configurar as nossas policies para poder fazer esse processo. Voltando aqui à nossa tabela, aqui é o arquivinho simples, tá? Então é um arquivo que eu tenho um ID aqui, que é a minha chave primária da tabela, e eu tenho algumas ações aqui, Apple, Facebook, Mercado Livre, Tesla, e aí eu tenho a quantidade de ações, tá? E o valor de cada cota aqui, né, em reais, só uma simulação, não é nenhum dado real, mas esse é o arquivo aqui que a gente vai estar utilizando como base. Certo, então vamos começar configurando a nossa lambda. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar um gatilho, né? Eu poderia fazer isso daqui tanto pelo console do S3, criando um trigger aqui, que seria um Event Notification. Eu já até tenho um Event Notification aqui para uma outra lambda, tá? Mas eu vou até excluir esse gatilho aqui para vocês verem o que vai acontecer por trás dos panos, porque eu prefiro fazer pelo console da lambda. Então, eu vou criar o gatilho por aqui. Ele me traz uma série de serviços aqui da AWS, né, que podem ser utilizados como trigger para Lambda. Alguns serviços aqui são no formato de Event Source Mapping, outros serviços são aquisições HTTPs e outros são chamadas assíncronas, como é o caso aqui do S3. Então, o bucket é o S3 Upload CSV.
eu vou querer apenas os eventos de put, tá, de um novo objeto, e eu não vou tratar nenhum tipo de prefixo ou sufixo aqui, embora eu pudesse, por exemplo, falar que somente os, os arquivos dentro de stocks, que é o meu domínio aqui, por exemplo, estariam gerando eventos, né, e trigando essa lambda, e também eu quero filtrar, por exemplo, só para os arquivos CSV. Mas não é o caso aqui, eu vou deixar ele gerando trigger para qualquer arquivo em qualquer path aqui do nosso S3. E aqui eu preciso avisar o S3 que eu estou ciente, né, de invocações recursivas, porque, voltando aqui no desenho, caso você esteja reagindo a um evento de um S3 específico e por algum motivo você precisa colocar de novo nesse bucket, ele vai ficar gerando execuções infinitas, então é importante que você marque essa opção aqui que você está ciente. Então beleza, cliquei aqui em adicionar, ele gerou o gatilho para a gente, aqui a gente consegue ver mais informações a respeito do gatilho, o bucket que está sendo o gatilho, o tipo de evento, tá? Tem uma lista de eventos aí que podem estar sendo reagidos aqui utilizando o Lambda. No caso, é só o Object Created by Put. E aqui no S3, agora quando eu dou um refresh aqui nesse cara, você vai ver que ele tem o meu novo Event Notifications aqui, e é o mesmo ID. Então, no caso, para quem utiliza CloudFormation, aí poderia criar o Event Notification através do S3, e aí você cria a Lambda vinculando ele lá na outra ponta. Bom, beleza, pessoal, já temos aqui o nosso Event Notification acontecendo, e agora a gente vai dar uma olhada aqui na nossa Lambda. Eu já tenho um código pronto aqui, mas a gente vai passar por cima dele um pouco. O código em si é bem simples, mas é importante se atentar a alguns pontos. Então a gente tem um Lambda Handler comum aqui. Eu estou especificando a minha region como SI-1, caso a sua Lambda estiver sendo executada numa region diferente do seu bucket, que no caso, o meu bucket aqui, apesar do S3 ser um serviço global, o meu bucket ele está alocado em uma region, então caso você precise executar uma lambda de uma outra region reagindo a um evento de um outro bucket, é importante você marcar o SI-1 aqui. Então a primeira coisa que eu faço é instanciar um Boto3 client para poder instanciar o S3, e eu faço a mesma coisa aqui para o DynamoDB, e aí eu posso passar um parâmetro opcional aqui que é o region name. Então eu estou forçando esse client do Dynamo aqui a estar no SI-1. No caso, se o meu client do Dynamo estivesse em outra region, que não seja a mesma region da minha Lambda, a gente poderia ter um problema. Então, o evento que a gente recebe, né, vocês conseguem gerar um teste aqui para ver um pouquinho como que é o formato desse evento, né? Tem um modelo de evento, se você digitar S3 put, você vai ver que ele vai te trazer o evento nesse formato aqui, e daqui dá para você tirar uma série de informações que já estão no código aqui, e vai ser disponibilizado no Git ao fim do vídeo. Então, essa é a maneira de você obter o bucket e aqui do objeto, né, do evento em si que foi gerado, e aí eu tenho alguns prints aqui para poder notificar a gente do objeto de fato. Depois eu vou fazer um getObject nesse objeto, e aqui é muito importante a gente estar ciente das limitações da Lambda, porque quando você está utilizando esse tipo de arquitetura com Lambda, por baixo dos panos, você está baixando esse objeto para a memória da Lambda e executando isso aqui dentro de digamos, um banco de dados ali da Lambda, né, um /tmp, que inclusive é exatamente nesse diretório que a gente vai ter a nossa Lambda executando. E esse /tmp, que é um diretório ali temporário, ele tem um limite de 512 MB. Então, caso você esteja fazendo esse tipo de arquitetura, é importante você se atentar nessa limitação dos 512 MB. Caso contrário, você vai baixar o seu arquivo aqui para dentro da sua Lambda e você vai tomar um problema de provisionamento aqui de espaço, provavelmente. Então, é importante estar ciente dessas limitações. Feito isso, eu basicamente faço um decode aqui no objeto, né, para poder buscar, de fato, transformar ele num CSV. E aí eu também estou utilizando aqui o próprio CSV Reader, tá, da biblioteca CSV Python. E aí eu tenho um reader pronto.
E aí com esse reader em mãos, basicamente o que eu vou fazer é varrer todo esse objeto, e aí eu vou, para cada objeto aqui, eu vou inserir ele na base de dados. Eu não vou entrar a fundo aqui em como funciona o SDK aqui do DynamoDB para Python, mas fiquem à vontade aí para dar uma olhada na documentação. E aí tem algum tratamento de exceção simples aqui, e aí é desnecessário você ter esse return aqui, né, dado que esse evento é assíncrono, mas eu deixei o return aqui simbólico só para a gente poder analisar o log disso depois. Bom, então eu vou fazer deploy aqui do meu código, e aí eu vou fazer um primeiro teste aqui, subindo um arquivo aqui dentro, para mostrar para vocês propositalmente aqui o erro que a gente vai tomar. Então eu vou entrar aqui dentro do meus... Eu vou enviar esse objeto, mais toque CSV, para dentro do bucket, certo? Deu certo aqui o objeto, e agora eu vou dar uma olhada na monitoria aqui por trás, o que aconteceu com o meu bucket, com a execução da minha lambda. Aqui no próprio DynamoDB, vocês já podem ver que nada aconteceu, né? Então provavelmente algo deu errado. E aí aqui eu posso visualizar os logs no CloudWatch, para a gente tentar entender o que aconteceu. Beleza, essa é a minha string aqui, né? Lembrando que a string é criada de acordo com a cada deploy, porque ele segue o nome da version. No caso eu estou usando a latest. E aí ele entrou aqui na nossa função, né? Só para a gente bater um pouco o código aqui com o que está sendo printado. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Ele entrou aqui normal na minha função e ele printou nessa linha 19 aqui. E aí está aqui, ó, objeto mais stock csv.csv recebido no bucket S3 upload CSV. E aí, logo na linha de baixo aqui, quando ele tentou executar um getObject, ele toma um problema de permissão aqui, porque justamente a nossa IAM role dessa lambda, ela não tem permissão para fazer nada. Então, o que a gente vai fazer aqui é atachar algumas policies para permitir que a gente consiga executar e reagir a esse evento da maneira correta. No caso, o primeiro cara que eu vou colocar é o S3 Read Only Access. Então, mostrando aqui a arquitetura para vocês. Eu preciso que essa lambda tenha acesso para ler arquivos de dentro desse S3. Então, eu preciso conseguir ler lá dentro. Então, eu vou incluir esse S3 Read Only Access. E eu também quero poder fazer um put aqui dentro do DynamoDB. Então, eu vou liberar um full access aqui. Ou eu poderia, o ideal seria aqui eu ter uma custom policy, né, criar uma policy aqui gerenciada pelo cliente com somente acesso ao put item, porque essa role aqui, né, gerenciada pela AWS, essa policy, desculpa, ela tem várias outras permissões que não é o que a gente tem interesse. O intuito é a gente ter o privilégio mínimo ali. Então, beleza. Eu atachei as minhas duas policies aqui. Você vê que está com DynamoDB Full Access e Amazon S3 Read Only Access. Então, vamos tentar fazer de novo. Agora que está com as permissões, eu vou deletar o objeto aqui e subir ele de novo. Boa. O objeto está aqui. Subiu o objeto. Aqui, através do CloudWatch, eu consigo ver na mesma string, né, dado que eu não fiz um novo deploy. Só aguardar aqui um minuto. Beleza, a gente já tem os novos logs do CloudWatch. E aí a gente consegue bater de novo aqui com o código. Então ele mostrou aqui o mesmo evento, né, object mais stock CSV recebido no bucket. E aí, basicamente, o que a gente está printando aqui é cada objeto que está sendo montado a partir das rows ali do CSV. Então, no caso, a gente montou um primeiro objeto, que seria esses posicionais aqui. E aí, esse primeiro objeto que a gente montou é o Stock ID 1, o Stock Name é Apple, Stack Quote 21, o Stack Value 1632, o que bate aqui com o que eu estou tentando inserir. E quando eu venho aqui no DynamoDB, eu faço um refresh, ele inseriu aqui corretamente as minhas ações. Beleza, pessoal? É isso, até o próximo vídeo.